Olá, vamos então começar com a nossa 8ª aula. Quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Os teólogos que estudam o texto de Gálatas diz que é aqui, que encontram-se os principais desfechos, do que o apóstolo Paulo está falando. Lembrando que desde o começo eu venho apontando para vocês uma forma de dividir os textos da carta aos Gálatas. Começo com Paulo defendendo o Evangelho, Começa no capítulo 1, termina na metade do capítulo 3, a partir do versículo 14 do capítulo 3. Do 3:15 até o final do capítulo 4, nós temos o apóstolo Paulo explicando Evangelho, explicando lei, e a partir de agora ele vai fazer a aplicação do Evangelho. Ele vai começar a trabalhar a ideia de como o Evangelho vai ser aplicado à nossa vida, qual é a diferença que o Evangelho tem que fazer nas nossas vidas, e é isso que nós vamos tratar a partir de hoje. O capítulo de número 5, a partir do versículo 1, diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 8, a partir do versículo 31, porque aqui tem uma coisa que eu acho importante que a gente entenda. Jesus Cristo está estabelecendo uma comunicação com o povo de Israel, com os judeus, e ele vai fazer algumas observações interessantes. Ele diz assim a partir do versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 etapas. Ele diz a judeus que creem nele. Ele diz o seguinte, só crer não faz de você discípulo. Eu costumo dizer, crer faz de você salvo. Guardar a palavra faz de você discípulo. Permanecer na palavra faz de você discípulo. Priorizar os mandamentos que Jesus Cristo deixou, tudo aquilo que ele ensinou, faz de você um discípulo dele. E ele diz que a partir do momento em que nós começamos a andar na estatura de discípulo, ele diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Ele está falando isso a judeus que creram nele. E eu preciso sempre te lembrar isso, porque aí você vai entender muito bem essa questão relacionada à liberdade. Então ele diz que existe uma promessa de liberdade para aqueles que conhecerem a verdade. E conhece a verdade quem permanece na verdade. Quem permanece na verdade é discípulo. E aí ele segue. Versículo de número 33, ele diz assim, responderam-lhe. Agora é a reação desses judeus que ouviram Jesus prometer a eles que a verdade os libertariam. Ele diz assim, somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo prega a judeus, os judeus começam a crer em Jesus. O contexto aqui, inclusive, tem milagres, Jesus realiza milagres, e eles começam a crer no poder de Jesus, e aí eles chegam perto de Jesus crendo, e aí Jesus diz, vocês precisam ser meus discípulos, e para ser meus discípulos você tem que guardar o que eu digo. Quando vocês guardarem o que eu digo, quando vocês permanecerem no que eu digo, vocês vão ter acesso à verdade. A verdade não é uma ideia, a verdade não é um argumento, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. E ele diz, e conhecerão a verdade vos libertará.
Não é qualquer verdade. É Jesus, né? A gente já ouviu muito esse texto e a gente precisa entender que quando ele está falando de verdade, ele não está falando de verdades como o Rubens é careca. Não. Ele está falando de Jesus, uma pessoa. Ele é a máxima de verdade. Ele não pode ser mentira, inclusive. Por quê? Porque ele é a verdade. Quando eles ouvem aquilo e Jesus dizendo que a verdade os libertaria, e Jesus usa uma terminologia exatamente de alguém que quebra jugo de escravidão, eles na hora estranham e falam, mas nós somos filhos de Abraão, não fomos escravizados por ninguém. Como é que o Senhor agora chega aqui e diz que nós seremos livres? E aí Jesus fala para eles que todo aquele que pratica pecado, aquilo que a lei está dizendo, é escravo do pecado. E aí ele diz que só tem um jeito de se libertar da escravidão do pecado. Que jeito é esse? O filho. Ele diz que existe uma diferença entre o escravo e o filho. O escravo não pode permanecer na casa. O filho habita nela. E aí ele diz, se o filho vos libertar, o filho é dono de tudo, ele tem poder para libertar. Ele diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo pode ir para onde for. Se não tiver sido liberto, ele continua sendo escravo. Se fugir, é perseguido, é um foragido. Se for ordenado, é comissionado. Mas no fim das contas, continua sendo escravo. Mas aí Jesus fala, mas se o filho, que tem poder para libertar, vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Esse é o texto que eu quero que você fixe na cabeça para a gente abordar Gálatas capítulo 5. Porque Paulo agora está falando de liberdade de novo. E ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Usando o mesmo tipo de ideia na palavra grega. É a ideia de quebrar o jugo de escravidão. E é importante, eu sempre vou bater nessa tecla porque isso é o evangelho. No período de Paulo, no período de Cristo, tinha dois modos de você se tornar escravo. Aliás, dois modos, o terceiro é mais específico dos romanos, vou deixar ele separado, mas também vou explicar para vocês. Os dois primeiros modos gerais eram o seguinte, o primeiro deles era se você tivesse sido vencido em uma guerra. É por isso que o apóstolo Pedro diz que nós nos tornamos escravos daquilo que nos vence, quando ele fala para a gente resistir ao pecado. Então o primeiro deles é ter sido vencido numa guerra. Você se torna um despojo de guerra, um prêmio de quem venceu. O segundo era se você tivesse contraído uma dívida que não conseguisse pagar. No começo dos tempos, uma pessoa contraiu uma dívida, ela era morta para pagar a dívida. Ela era executada. Até os dias de hoje a gente usa o termo execução quando fala de processar alguém para cobrar uma dívida na justiça por causa disso. Só que aí as pessoas que matavam essa pessoa pensavam, calma aí, matei o cara, mas eu emprestei dinheiro para ele, não recebi. Nada de volta, não adiantou nada. Vendi para ele, continuo empobrecido. Isso não me satisfez. Aí ainda tinha um outro problema. Quando o cara devia muitas pessoas, além de matar, cada um levava uma parte do corpo. Eu não estou inventando, era assim que funcionava. Aí eles decidiram fazer o seguinte. Agora essa pessoa vai trabalhar para mim, vai se tornar meu escravo. Aí foi evoluindo, né? Era escravidão eterna, aí começam os direitos humanos, orientados pelo cristianismo, né? Orientados pela palavra de Deus. E aí começam a dizer que escravidão não é compatível com a vida do reino de Deus. Então, aí começa a mudar isso, agora trabalhava por um período de tempo, né? Isso já na época do povo hebreu, né? O ano aceitável do Senhor, né? Que era o período ali em que eles trabalhavam 49 anos, quando chegava no ano 50, eles tinham que libertar os escravos, ou seja, as pessoas que se tornaram escravos dele porque os deviam,
né? Deveriam restituir a terra de quem eles tomaram a terra de volta, algum bem para pagar a dívida, né? Então, assim, a escravidão ela estava muito ligada a essas duas coisas. E a terceira coisa, que era uma prática especificamente dos romanos, era a rejeição do pai, né? Um pai romano podia rejeitar um filho. Se rejeitasse, o destino certo dessa criança era se tornar escravo. Quando Jesus Cristo, em Marcos, no capítulo 10, diz que o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos, a palavra resgate, o termo grego lá, é um termo que significa comprar alguém que se tornou escravo, ou seja, pagar a dívida de alguém que se tornou escravo para que essa pessoa volte a ser livre. Quando Jesus Cristo fala lá em João capítulo 8 que o Filho tem poder para libertar, e se o Filho libertar, você verdadeiramente será livre, é porque ele tinha como pagar a dívida. O apóstolo Paulo retoma esse mesmo raciocínio aqui, ele está dizendo, foi para a liberdade que vocês foram libertos. Não tem condição de vocês acharem que Cristo veio para colocar vocês debaixo de outro jugo, debaixo de novas correntes. Não, foi para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí ele diz, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. É por isso que ele vai chamar, lá no capítulo 2 e no capítulo 3, ele vai chamar os Gálatas de insensatos. Uma tradução literal para o termo grego ali seria uma pessoa que não pensa. Foram libertos e agora vão ser conduzidos de novo à escravidão. Você não foi comprado para ser trocado para um outro jugo de escravidão, mas foi para viver em liberdade. E aí ele continua, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, se vocês se deixarem colocar uma aliança que não é a aliança da liberdade, vocês anulam Cristo na vida de vocês. Cristo não vai ter nenhuma utilidade. Cristo perde o efeito. E o efeito de Cristo é produzir verdadeira liberdade. É o que ele estava falando. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não esqueça isso. E aí ele continua. 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Porque quando você se circuncida, você não se torna cristão, se torna hebreu, judeu, tem que guardar a lei toda, uma lei transitória. E aí você vai cair naquele ponto que Tiago fala, eu não matei, mas adulterou? Então, você é culpado de toda a lei. O legalista tem muito esse problema. Um exemplo claro que eu dou para vocês é a questão da sexualidade pecaminosa. A gente olha e pensa assim, a homossexualidade é um jeito de viver a sexualidade pecaminosa, segundo a Bíblia. Aí a pessoa que é hétero pensa assim, então beleza, se eu sou hétero eu não tenho pecado na sexualidade. Tem, se você adultera, se você vê pornografia, se você tem pensamento impuro sobre pessoas que não são o seu cônjuge, você está em pecado do mesmo jeito que está qualquer outra pessoa que comete pecado sexual. E aí, como é que faz? Vai viver pela lei? Vai viver pelo legalismo? O legalismo vai continuar te dizendo saldo insuficiente. É como passar um cartão de crédito estourado. Saldo insuficiente. Saldo insuficiente. Cheque especial, né? Tem um juro absurdo. Saldo insuficiente, saldo insuficiente. Enquanto você quiser teimar desse jeito. Paulo está dizendo, você não percebe que se você for viver debaixo da aliança da circuncisão, vai ter que cumprir toda a lei. E cumprindo toda a lei vai ser sempre saldo insuficiente, porque não há como fazê-lo. Só Cristo fez. E aí ele continua no texto dizendo, versículo de número 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça vocês caíram.
Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós que recebemos o Cristo do Evangelho, nós nos sentimos justificados não pelo que somos, mas pelo que Cristo fez por nós. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, ele fala isso. Ele fala, olha, eu não me importo muito com o que as pessoas estão falando de mim, porque eu não me submeto ao tribunal deles, também não me submeto ao tribunal de ninguém. Ele vai mais além, ele diz, e também não estou interessado no que eu penso de mim, porque talvez eu olhe para a minha mente agora e a minha mente não me acusa de nada, mas nem por isso me sinto justificado. E aí ele diz, me sinto justificado pelo que Cristo fez por mim na cruz. Eu me lembro que uma vez eu estava num culto e um amigo meu foi pregar e aí ele perguntou para as pessoas que estavam ali, uma igreja lotada, cristãos ali que conviviam em caminhada já há uns 6, 7 anos, ele pergunta, quem aqui tem certeza da salvação? Levanta a mão. Eu levantei a mão, algumas pessoas não levantaram. Aliás, a grande maioria não levantou a mão. Por que as pessoas não levantam a mão quando o pastor pergunta se você tem certeza da salvação? Porque você olha para você e pensa, ih, eu fiz aquilo ali, ó. Eu não posso, eu sou nervoso demais, meu temperamento é complicado. Você continua olhando para você, mente legalista, que precisa cair por terra. Quando alguém pergunta para mim, você tem certeza de que é salvo? Eu digo, eu tenho. Ele, como é que você tem tanta certeza? Eu falei, porque o meu Redentor vive. Porque o meu Redentor morreu na cruz do Calvário. Porque o sacrifício dele é suficiente. Quando eu vim para Cristo, eu declarei que Cristo é o meu único e suficiente Salvador. E ele vai, e esse pecado, ele vai completar a boa obra, eu estou perseguindo, ele vai completar, é promessa do apóstolo Paulo falando que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar a boa obra. Enquanto isso, não interessa se eu acho que sou bom ou sou ruim. Olhei hoje, acho que eu não fiz nada de errado, provavelmente somente está a falha. Deve ter vacilado em algum momento. Mas eu continuo esperando a trombeta tocar e eu me encontrar com o Senhor nos ares, porque Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Quando você aposta no legalismo, o apóstolo Paulo está dizendo, você cai dessa graça. Você escolhe viver uma vida que não tem poder para te salvar, a vida da autojustiça. A autojustiça, ela faz de você uma pessoa enganada achando que é bom demais, ou então faz de você uma pessoa completamente desesperançada achando que nunca será digno. É só isso que a autojustiça faz. Você vai passando ali, vai passando ali, vai passando ali o cartão, no cheque especial, vai chegar uma hora que vai estourar tudo, saldo insuficiente, e aí é a hora do desespero. E é uma maluquice alguém que não precisa pagar no crédito uma coisa que já foi paga por ele, uma pessoa que foi completamente entesourada em Cristo, feito coerdeiro com Cristo. Esse é o problema da autojustiça. Aliás, versículo 6 ele diz ainda assim, ó, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Ou seja, seja você uma pessoa que cumpre a lei ou não cumpre a lei, os dois estão no mesmo patamar. Qual é o patamar? Valor nenhum. Mas a fé que atua pelo amor, essa tem valor. Você vai demonstrar valor, vai demonstrar capacitação quando você crê no amor expresso de Cristo na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Antes, Ao contrário, qual é o oposto de perecer? É ter vida. E o abundante de ter vida é ter vida eterna. E essa é a promessa que ele tem. Amém? E aí ele continua. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Não foi o Espírito Santo que incomodou vocês para saírem do caminho da justificação pela fé. Não foi o Espírito Santo que moveu vocês. Não é um estágio de maturidade, uma coisa que já deveria ter passado. Sabe? A evolução não é voltar a tomar mamadeira. A evolução é começar a comer alimento sólido, com talheres.
A evolução não é andar se rastejando, é andar em pé. Da mesma forma, o apóstolo Paulo fala, é lógico, não tem como vocês voltarem e acharem que estão evoluindo. Não foi Deus que amadureceu vocês e nesse processo de maturidade colocou vocês de novo para observar uma coisa que tinha função só de levar até Jesus. A partir de Jesus é com ele, daí para a santidade progressiva, até sermos chamados para a glória. Até esse corpo corruptível ser transformado em corpo incorruptível. Ele pergunta, vocês estavam indo tão bem? Quem foi que persuadiu vocês? E eu já vou avisando, não foi aquele que vos chamou. Versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí ele está dizendo, não precisa ser muita heresia para distorcer a igreja. Não precisa ser muita coisa para influenciar tudo. O Senhor Jesus usa o mesmo tipo de parábola, ele usa o mesmo tipo de metáfora, na verdade. Quando fala do reino de Jesus, fala que o reino de Deus é como o fermento na massa de uma mulher que está fazendo o pão. O que ele quer dizer? Precisa de pouco fermento para influenciar toda a massa. Paulo está usando aqui o mesmo exemplo, só que agora dizendo o contrário, dando o alerta. Precisa de pouca heresia. É só mudar um fundamento. Mudou o fundamento de que a fé vem, a justiça vem pela fé, a justificação vem pela fé em Cristo Jesus? É só disso que precisa, para influenciar toda uma massa. E foi disso que precisou, para a gente chegar no ponto de precisar de uma reforma. E eu, com um pouco de tristeza, digo que a gente está precisando de mais uma reforma. E a reforma é engraçada, porque a aliança permanente é voltar para a aliança permanente, que é o sangue de Jesus Cristo. Ele continua no texto e diz, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Agora o apóstolo Paulo está sendo forte. Infelizmente, por causa do relativismo, você precisa entender o seguinte, relativismo da moral, de absolutos morais, levam ao relativismo da verdade. Relativismo da verdade é chamado de pós-modernidade. Pós-modernidade é uma inauguração de pensamento que define que o mundo não tem uma narrativa absoluta. Nós vemos um período da história do pensamento que ele, inclusive, andou pela era moderna, embora ele tenha caído com Nietzsche, de que as pessoas disputavam, né, havia várias disputas de pensamentos para saber quem é que estava correto. A filosofia chama isso de metanarrativa, para tentar chegar à metanarrativa. Havia uma disputa, né? Tem o liberal, que diz uma coisa, o marxista diz outra, né? O cristão diz outra. Cada um queria dizer, eu tenho a verdade. E, num determinado momento, o mundo pensou, isso não é bom. Agora, cada um tem a sua verdade. Quando cada um tem sua verdade, a gente vai esvaindo a verdade. Isso é chamado de pós-modernidade. A pós-modernidade está entrando na igreja. Porque se alguém faz uma leitura errada da Bíblia Sagrada e alguém se levanta para corrigir essa visão, o que nós temos visto é a pessoa que se levanta para corrigir a visão ser atacada. Obviamente tem aqueles que fazem sem amor, e aí nós precisamos entender que o amor é o caminho que vai trazer excelência para a nossa conduta. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Mas nós não podemos esquecer que a heresia, deixa eu te falar uma coisa, perseguição não coloca a igreja em risco. Muito pelo contrário. Perseguição é sinal de que nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus. Agora, a heresia destrói uma igreja, porque ela começa do lado de dentro. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, confio de vós no Senhor,
que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ele está dizendo, eu não nutro o sentimento de ódio por vocês, mas aqueles que começaram a implantar isso, que poderia acabar com a igreja, espero que seja quem for, sofra condenação. O apóstolo Paulo está sendo muito duro, mas ele está sendo duro porque heresia é uma coisa séria. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a heresia é como veneno mortífero, que você toma e ele vai acabando com os órgãos por dentro, ele vai matar o corpo. A heresia é um parasita no corpo. Ele está dentro do corpo, mas não faz parte do corpo. Precisa ser retirado. A heresia precisa ser combatida. A heresia precisa ser retirada. E isso não é expressão de ódio, é expressão do amor. O problema é que nós, como vivemos em rebeldia, estamos aceitando, estamos propagando a ideia de que a correção é ódio. Mas a Bíblia diz que correção é amor, porque Deus corrige a quem ama, né? Hebreus capítulo 12. E açoita todos aqueles que têm por filho. Açoita para que nós possamos começar a aprender a caminhar em justiça. Tem um caminho reto. Ele vai endireitar as nossas veredas. Isso é sinal de um pai zeloso. Um pai que não vai criar um filho mal criado. Mas na nossa manifestação de rebeldia nós temos entendido errado. O apóstolo Paulo está sendo enérgico. É o que eu falei lá no começo, quando nós começamos a estudar na primeira aula. Aqui é um tratado enérgico, é uma exposição apologética de defesa do evangelho enérgico. Olha o apóstolo Paulo aqui de novo. Lá atrás ele falou, quem ensinar outro evangelho além daquele que já foi posto, que seja maldito. Agora ele está dizendo, espero que sofra condenação. É muito forte, mas é muito importante, porque se retirarmos o pilar, isso pode matar a igreja. E aí o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte no versículo de número 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Ele está falando, veja o meu conteúdo. Meu conteúdo não é de pregar a circuncisão, porque se fosse, não era para os fariseus estarem tentando me matar. Quem primeiro estava tentando perseguir e matar a igreja era os judeus. A perseguição que os romanos lideraram sobre os cristãos, ela vai começar posteriormente. Aqui no tempo de Paulo, Nero já era o imperador, mas Nero só vai começar a levar para o lado pessoal quando Roma for queimada, né? Porque Roma vai pegar fogo e os únicos bairros que não vão ser afetados pelo grande incêndio em Roma são os bairros que tinha a maioria de cristãos. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que continua sendo feito no mundo de hoje. Ao invés de entender o complexo das coisas, ele estabelece um inimigo fácil, bota a culpa nele, cria um espantalho para todo mundo ir lá e atacar. Ele falou, eram bairros que só tinham cristãos, foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. E aí ele começa uma perseguição. Ainda não é o caso aqui. Aqui, a perseguição vinha principalmente dos judeus. E ele está dizendo aqui, se eu prego circuncisão, não era para esses caras estarem me perseguindo. E aí ele continua no texto e diz, logo, está desfeito o escândalo da cruz. Se eu não prego o Cristo crucificado, o que traz escândalo aos judeus, que é o Cristo da cruz, e traz escândalos por dois motivos. O primeiro deles é porque o Messias morre pelas mãos dos romanos, e o segundo deles é porque o Messias mostra que até fariseus, mestres, sumo sacerdote, seja quem for, está em pecado e precisa se arrepender dos seus pecados. Isso causa escândalo. Ele fala, se eu não estou pregando esse Cristo, não existe escândalo. Se não existe escândalo, eles não deveriam estar me perseguindo. E aí ele termina com uma citação que alguns autores e alguns teólogos dizem que ele usa de ironia. Ele diz assim no versículo 12, tomara que até se mutilassem os que incitam a rebeldia. Ou seja, já que eles querem, levar a sério, podiam lá inclusive levar a sério e começar a se flagelar, outro tipo de prática inútil. Os que levam vocês a uma vida de rebeldia. O apóstolo Paulo aqui está tentando explicar que o evangelho ele tem um modo e um efeito.
O modo operandi do evangelho é quebrar jugos de escravidão. O efeito também vai ser esse. Começa quebrando a escravidão do pecado em nós, e aí ele vai começar a reverberar isso, fazendo com que nós também sejamos quebradores de jugo. Se a gente estabelece uma religião que não é firmada em quebrar o propósito de escravidão, estamos perpetuando escravidão, estamos perpetuando diferenças de pessoas entre pessoas e pessoas. Não somos capazes de assimilar e renovar culturas do lado de dentro. Muita gente espera uma resposta enérgica sobre escravidão na Bíblia, e a resposta que é dada muitas vezes não é compreendida. O apóstolo Paulo diz o seguinte, a carta aos Efésios, ele diz, olha, os escravos respeitem os seus senhores, obedeçam os seus senhores, amem os seus senhores. E ele fala, os senhores façam a mesma coisa para com seus escravos. Ou seja, amem seus escravos, respeitem seus escravos, recebam como irmãos. E ali o termo que ele está dizendo não é esse termo que a gente chama o outro de irmão, mas na prática nem é como irmão que a gente trata. Mas ele está dizendo irmão, família, pessoa do mesmo sangue. Porque nós somos irmãos feitos na medida e do sangue de Jesus Cristo, feitos uma nação só. Ou seja, uma questão prática do evangelho é essa. Quebrar jugos de escravidão. E mais um efeito prático. Zelar para que esse pilar colocado, o da justificação somente pela fé, não seja movido, porque isso pode destruir a igreja. Que nós sejamos zelosos e que nós deixemos que o evangelho possa ser manifestado em nós possamos anunciar o evangelho nas nossas palavras, nas nossas atitudes, para que nós possamos quebrar o jugo de escravidão que foi permeado pelo mundo que vive em pecado. Fiquem com Deus e até a próxima.